e Literatura do Colégio Marista São Pedro. E hoje a gente vai falar sobre argumentação, mais especificamente sobre o uso de um repertório legitimado dentro dos nossos argumentos. Bom, então o que é um repertório? É um requisito fundamental para escrever um texto argumentativo. O repertório sociocultural é toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência de vida que contribui de alguma forma como argumento para a discussão proposta pelo participante. Esse repertório está dentro da competência 2 do Enem. Então, ali quando o corretor cobrar da gente, quando ele for avaliar o nosso texto e tiver que avaliar o argumento, ele vai considerar qual repertório sociocultural foi utilizado. Então, no Enem, o repertório avaliado na competência 2, mas em qualquer texto argumentativo também é necessário utilizar um bom repertório de maneira adequada. Lembrando, o que a competência 2 avalia? Então, a gente tem compreender a proposta de redação, primeiro item, e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. E isso dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, nosso objetivo é desenvolver o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e também demonstrar excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Bom, quais são os tipos de repertório que a gente pode utilizar em um texto argumentativo? Então a gente vai ter provas concretas, como dados, fatos sobre o tema, exemplos, fatos similares ou relacionados com o tema, autoridades no assunto, citação de algum especialista, lógica, relação de causa e consequência, por exemplo, o senso comum também, o que as pessoas em geral falam sobre esse assunto. Então, tudo isso é repertório, mas alguns são repertórios que podem ser legitimados e outros não. Bom, pensando sobre um repertório baseado no texto de apoio, o Enem, assim como outros concursos de vestibular, eles trazem alguns textos de apoio nos quais o candidato pode se basear para elaborar sua argumentação. Porém, esses são repertórios que muitas vezes não são considerados repertórios legitimados. Então, é quando a gente utiliza esse repertório, esses textos de apoio e reelabora, a gente cria uma paráfrase desse texto, mantendo a ideia central da informação. O que seria então o repertório não legitimado? É o uso de informações que vão além das apresentadas pelo texto, os motivadores, mas que não são fundamentadas pelas áreas do conhecimento. O que seria então um repertório não legitimado? Eu vou falar sobre algum fato, alguma situação, mas que não é de conhecimento de todo mundo. Eu posso trazer a ideia de um especialista no assunto? Sim, mas eu posso também trazer uma ideia de uma pessoa que não é conhecida. Nesse caso, a gente tem um repertório não legitimado. Bom, o que vem a ser então o repertório legitimado, que é onde a gente quer chegar? Trata-se de repertório que se utilizam informações, fatos, situações e experiências de vida com o respaldo das áreas do conhecimento. Então, quais são as áreas? As linguagens, a matemática, ciências humanas, ciências da natureza. Então, eles são considerados repertórios legitimados, assim como a relação de conceitos e definições dentro do texto. Então, isso pode ser também um repertório legitimado. Ou então informações, citações. É claro que é difícil lembrar uma citação na hora que a gente está escrevendo uma prova e a gente não tem uma consulta, mas para isso é importante a leitura de várias referências. E também procurar as áreas do conhecimento, como matemática, ciências humanas, para respaldar o nosso repertório. Bom, pensando então, quais podem ser os repertórios que a gente pode usar? A gente vai ter fatos ou períodos históricos reconhecidos, referência a nomes de autores, filósofos, poetas, algum livro, alguma obra, uma peça de teatro, filmes, séries também podem ser utilizadas como repertório, uma escultura, uma música. Então, todos esses são repertórios socioculturais. Referência a áreas do conhecimento e os seus profissionais. Se eu vou falar da sociologia, por exemplo, posso citar um sociólogo, filosofia, algum filósofo. Dentro da literatura, eu posso citar um escritor, um poeta, autores. Dentro da educação, eu vou citar educadores. Então, pessoas reconhecidas dentro dessa área. Dentro da medicina, algum médico. Dentro da linguística, algum linguista.
Bom, além disso, eu vou trazer também, posso trazer referência a estudos ou a pesquisas atuais feitas sobre o assunto, referência a uma personalidade, celebridade, figura ou algum personagem, desde que reconhecido. Então não adianta eu trazer, por exemplo, algum fato ou evento que tenha acontecido dentro da minha família ou comigo, mas porque este não é um repertório conhecido, reconhecido pela banca. E também, além de tudo isso, a gente vai trazer algumas referências dos meios de comunicação. Lembrando, se eu estou falando de meio de comunicação, eu não estou falando necessariamente de uma rede social. Mesmo que tenha sido veiculado dentro de uma rede social, não vou falar que foi retirado do Instagram ou foi tirado do Facebook. Quem fez a postagem foi ou algum jornal, Folha de São Paulo, Revista Veja. Então, essas são as citações que eu tenho que fazer. Então, considerando que a gente já tem um repertório legitimado, a gente precisa pensar na pertinência desse repertório. O que vem a ser a pertinência? É a associação do repertório legitimado com pelo menos um dos elementos do tema. Essa associação pode se dar através de um sinônimo, palavras que tenham o mesmo sentido dentro do texto, hiperônimos, que são palavras que possuem um sentido mais amplo, ou hipônimo, que é uma palavra que especifica aquele tema. Considerando que a gente já tem um repertório legitimado e ele é um repertório pertinente ao tema, eu preciso fazer um uso produtivo desse repertório. Então ocorre o uso produtivo de um repertório legitimado e pertinente ao tema quando o participante vincula o repertório à discussão proposta, ainda que de forma pontual. Então, eu preciso ter o repertório, eu preciso trazer informações de fora do texto, essas informações precisam ser pertinentes ao tema e eu preciso fazer um uso produtivo, não apenas jogar no meu texto, mas fazer um debate relacionando com a temática do texto. Bom, então considerando que a gente tem esses três itens, a gente tem um repertório, esse repertório é legitimado, é pertinente e a gente consegue fazer um uso produtivo, a gente vai pensar agora num exemplo de abordagem completa do tema. Então, o tema é definido a partir da frase temática apresentada na prova de redação. Então, qualquer concurso, vestibular e o Enem, a gente vai ter uma frase temática. E a gente precisa considerar todas as palavras que estão nessa frase temática para desenvolver a nossa argumentação. Então, a gente vai pegar como exemplo aqui a prova do Enem de 2018, em que a frase temática era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então aqui a gente precisa falar sobre os dados da internet, necessariamente, e sobre a manipulação do comportamento e as consequências dessa manipulação, os efeitos, trazer alguns exemplos de ato de manipular o usuário na internet. Portanto, os textos que abordaram exclusivamente a tecnologia, mídias e outros assuntos, sem mencionar a internet ou qualquer outro elemento do universo da internet, não abordaram sequer o assunto mais geral da prova e foram avaliados como fuga ao tema. Então, partindo desse exemplo, a gente precisa pensar quais são as etapas até a gente chegar em um repertório legitimado. Considerando que ela está na competência 2 e para a gente chegar no nível 5 da competência 2, que nos dá 200 pontos dentro da redação do Enem, a gente vai pensar que precisa de uma abordagem completa do tema, as três partes de um texto dissertativo, que seria a introdução, o desenvolvimento junto com os argumentos e a conclusão. A gente precisa também ter um repertório legitimado e pertinente ao tema com uso produtivo. Então são muitos itens que a gente precisa considerar para ter a nota 200 dentro da competência 2 da redação do Enem. E o que pode ser usado como repertório? A gente pode ter o uso de livros que a gente tenha lido, ou dentro da escola também, livros que foram utilizados dentro das leituras obrigatórias, alguns estudos que tenham sido abordados na área da biologia, por exemplo, especialistas nos assuntos e filmes também. Então, a gente pode ter filmes, séries e muitas vezes até um desenho pode ser usado como repertório dentro da redação. Então, quais são as dicas que eu tenho para passar para vocês sobre como melhorar a argumentação? A primeira é assistir filmes, séries, documentários. Isso a gente pode fazer no intervalo dos estudos. Pegar um livro, pegar uma série, assistir um filme, e isso a gente pode utilizar como repertório, principalmente documentários. O
segundo item seria participar de debates. Dentro da escola, diversas situações a gente tem debates dentro da área da sociologia, da filosofia. E esses debates são muito produtivos para a gente ter argumentos. A terceira forma seria assistir ou ler notícias de fontes confiáveis. Então considerem que a gente precisa sempre pesquisar se aquela notícia não é fake e a gente pode sim utilizar uma notícia ou uma reportagem como repertório. O outro item seria refletir sobre pautas atuais. Então sempre que a gente vê uma notícia e que tem ali um debate sobre alguma coisa, é sempre importante que a gente se aprofunde com relação a essas pautas que são parte da nossa sociedade. E a última dica seria consumir diferentes tipos de arte. A gente pode com frequência visitar um museu ou às vezes até um museu virtual. Isso é muito importante e também pode ser usado dentro da nossa argumentação. Então, pessoal, essa foi a nossa dica de redação de hoje sobre como utilizar um repertório que seja legitimado, pertinente e produtivo na nossa argumentação do Enem. Até mais!